Hoje apresentaremos mais um vídeo da ação de psicoeducação para transtornos alimentares do Grupo Geru, em parceria com o CAP da nossa universidade. Olá! Hoje nós vamos falar sobre o transtorno de compulsão alimentar, uma doença mental muitas vezes associada a distúrbios de ansiedade e ou afetivos. Ela é caracterizada pela necessidade de comer, mesmo sem estar com fome. Então, ela tem episódios de compulsão alimentar em que ela ingere uma grande quantidade de comida em um pequeno espaço de tempo. E nesse momento ela tem uma sensação de perda de controle, então ela não consegue controlar o quanto ela está comendo. A porcentagem de prevalência desse transtorno é 60% para mulheres e 40% para homens. E, querendo ou não, fica uma estatística bem mais equilibrada em relação aos outros transtornos alimentares, que a grande maioria são as mulheres. Vários pacientes têm obesidade, que tem esse transtorno, mas não é uma regra. Então, para um diagnóstico efetivo, é necessário investigar a história desse paciente e seus hábitos alimentares, para assim ter um diagnóstico correto. Nas características comuns entre os pacientes com transtorno de compulsão alimentar, tem de comer escondido, comer sozinho. Eles preferem comer sozinhos porque eles têm vergonha da quantidade de comida que eles comem. Eles apresentam bastante impulsividade, normalmente, o que pode acarretar em vício em jogos de azar, por exemplo. Não gostam da imagem corporal deles, eles não gostam do corpo deles. A imagem corporal normalmente está coerente com o corpo. Eles têm, então, uma baixa autoestima, uma visão não legal deles. Quanto aos riscos desse transtorno, muitos deles estão relacionados com o excesso de peso, com o ganho de peso. Então, tem o desenvolvimento da obesidade, daí, em detrimento disso, pode ter cálculo renal, quando eles comem muito cálcio, diminuição da capacidade respiratória, apneia do sono, hipertensão, nível de colesterol alto, gastrite, hérnia de hiato, infertilidade, insuficiência cardíaca e problemas vasculares. Então, são coisas que vêm em detrimento da obesidade, de comer muita gordura, enfim, então são riscos de saúde muito graves e que precisam ser olhados com cuidado. Existem fatores que têm forte impacto na compulsão alimentar, seja por funcionarem como predisposições, fatores precipitantes ou mecanismos de manutenção. Alguns desses fatores. Um deles é a baixa autoestima, que ela pode servir tanto como um fator de vulnerabilidade para desenvolver um episódio de compulsão, ou também para um fator de manutenção, porque ela vai predispor o primeiro, mas mesmo assim ela pode servir de gatilho para novos episódios de compulsão alimentar. Então, a avaliação negativa que a pessoa tem de si mesma pode ser ativada em diversas situações, como fracasso em alguma ação, ser criticado, perceber que aumentou de peso, e isso acaba fazendo com que a pessoa vivencie afetos negativos, como estresse e ansiedade. E aí ela vai procurar algum recurso para acabar com esses sentimentos que são tão desagradáveis. E é aí que o episódio de compulsão alimentar pode entrar. Essa necessidade de reduzir os afetos desagradáveis, esses sentimentos desagradáveis, evidencia a dificuldade que algumas pessoas têm em regular suas emoções. Todo mundo, no seu desenvolvimento, vai encontrando elementos e recursos para enfrentar os seus afetos negativos. E tem gente que tem um pouco mais de dificuldade, e é nesse momento que podem recorrer a recursos não tão favoráveis, como o abuso de álcool e drogas e a compulsão alimentar. Outro fator que influencia bastante são as restrições alimentares excessivas, que, se feitas de uma forma muito prolongada, podem causar modificações metabólicas, hormonais e psicológicas, fazendo com que a pessoa tenha maior probabilidade de perder o controle e ter um episódio de compulsão alimentar. Porque a pessoa, de tanto se privar de tantas coisas, ela não consegue manter o controle. O último fator a ser comentado nesse vídeo são as crenças sobre a comida, que elas são divididas em 3 tipos: as crenças permissivas, as crenças positivas e as crenças negativas. As crenças permissivas são aquelas que de alguma forma autorizam a pessoa a exagerar na comida. Então, por exemplo,
quando eu tô nervoso, eu preciso comer doce. Esse tipo de coisa. Eu não me controlo com chocolate, por exemplo. As crianças positivas são aquelas que têm por função, consideram que a comida tem por função de acalmar a pessoa. Já as crianças negativas são as consequências provindas de comer muito. Por exemplo, se eu comer, eu vou engordar. Se as crianças ativadas foram positivas ou permissivas, há maior probabilidade de um episódio de compulsão alimentar. Já se for ativada as crianças negativas, o mais provável são estratégias compensatórias, como vômito e uso de laxantes. Quanto ao tratamento, por se tratar de um transtorno, uma doença que tem tantos prejuízos na vida da pessoa, precisa-se ter uma visão multidimensional e um trabalho multidisciplinar, ou seja, com outros profissionais, como, por exemplo, profissionais da nutrição, psiquiatria, enfim. Muitas vezes medicamentos são bastante efetivos junto à psicoterapia. A psicoterapia, nesse caso, é muito importante, enfim, considerar todos os elementos que envolvem esse transtorno e fazer uma conceitualização cognitiva. A conceitualização cognitiva é relacionar os aspectos próprios do transtorno com os processos cognitivos e emocionais do paciente. É um paralelo com o comportamento alimentar com aquilo que está dentro do universo do sujeito. Crenças, regras e pensamentos em relação aos diferentes estados emocionais. Em suma, o tratamento objetiva a mudança do hábito alimentar, do comportamento alimentar desse paciente.